Senhoras e senhores, boa tarde. Esperamos que estejam todos à vontade, aproveitando o momento do almoço. Nós gostaríamos de anunciar neste momento a palestra do secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, senhor Marcos Troijo. Secretário, por favor. Muito boa tarde. Querido Roberto Fente, embaixador Castro Neves, embaixador Marcos Caramuru, na figura desses três líderes da relação Brasil-China, eu cumprimento todos os presentes. É uma enorme honra falar com vocês nessa ocasião da Conferência Anual do Conselho Empresarial Brasil-China. Eu tenho certeza que todo mundo nesse salão passa de vez em quando, no momento em que a gente se relaciona com os nossos instrumentos de tecnologias da informação, com os nossos telefones celulares, tablets, etc., pela necessidade de atualizar o sistema operacional, ou de atualizar o software. Às vezes é uma questão de atualizar um hardware com um novo software, às vezes é o desafio de atualizar um software com outro software. O tema mais importante, em termos de oportunidades para as relações Brasil-China, é compreender que esses dois países estão passando por um processo de atualização dos seus softwares. Eles estão passando por um processo de atualização dos seus sistemas operacionais. E, ao contrário, ou melhor, a semelhança de alguns dos processos de atualização, em que o mecanismo pede até para você escolher um determinado horário na noite, para que ele possa ser atualizado, porque você sabe que é um processo que demorará algum tempo, os países, quando atualizam o seu sistema operacional, eles também levam algum tempo. Mas é muito importante perceber, para quem quer apontar tendências, que esse processo é um processo que já começou, em alguns casos, que é um processo que já está prestes a se concluir. Quando esse projeto não se conclui, que você poderia chamar de uma fase crítica, aquilo que é antigo ainda não desapareceu, e aquilo que será novo ainda não surgiu. Mas o fato é que tanto China quanto o Brasil estão em algum momento dessa metamorfose, desse processo de atualização. Durante uma parte importante dos últimos 45 anos, portanto, desse momento das relações político-diplomáticas e econômicas entre os dois países, o que vigorou majoritariamente foi o modelo China 1.0, relacionado ao modelo Brasil 1.0. Só que esse modelo chinês, ele crescentemente não existe mais, e o modelo brasileiro também passa por uma marcada transformação. Esse modelo 1.0 da China, ele tem 4 características muito claramente perceptíveis. Um país que era um fracasso total do ponto de vista do crescimento econômico nesse período de 1949 até 1976, e um pouco por percepção própria, nesse período que vai da morte do Mao Tse-tung até a ascensão e a consolidação do poder chinês nas mãos do Deng Xiaoping, né? A China vai progressivamente abandonando a sua ideia de insularidade e valendo-se de uma janela geopolítica e geoeconômica, oferecida, sobretudo e inicialmente, por um relacionamento especial com os Estados Unidos, a China começa a conversão do seu modelo. Nasce ali, assentam-se ali as bases para essa China 1.0. Mais uma vez, são 4 características. Uma é que a China recebeu, já nesse final dos anos 70, o chamado status de nação mais favorecida no seu comércio bilateral com os Estados Unidos. Prática que mais tarde será estendida à China por parte de outros grandes mercados compradores do mundo, e particularmente
na Europa, para a realidade específica da China, aquele momento de recebimento do status de nação mais favorecida equivaleu, num certo sentido, a quase que um acordo comercial, uma estrada bem pavimentada para que produtos realizados na China encontrassem acesso desimpedido aos grandes centros de demanda do globo. A meu ver, esse momento de oferta do status de nação mais favorecida da China é mais determinante ainda do sucesso econômico chinês do que sua acessão à Organização Mundial do Comércio anos e anos depois. Mas essa primeira característica da China, ela encontrava um obstáculo que é um obstáculo muito marcante de qualquer país em desenvolvimento. Por um lado, você obtém o acesso privilegiado e, no entanto, você não dispõe da infraestrutura física, da estrutura energética, da estrutura logística para constituir a sua base de infraestrutura para tornar aquele país um gigantesco trampolim de exportações. Como é que os chineses resolveram isso? De uma maneira muito inteligente, aproveitando a característica daquelas empresas que queriam se instalar na China em busca da baixa remuneração dos fatores de produção na China e do acesso privilegiado que a China tinha a terceiros mercados, e ofereceram benefícios pontuais a essas empresas para que elas também colaborassem com a implantação de uma infraestrutura robusta para fins de comércio exterior. Vejam que fórmula interessante, porque não apenas ela resolve um problema de ausência endêmica de poupança na China, recursos dos quais você poderia extrair os instrumentos necessários para a construção de uma infraestrutura robusta, mas você permite também, por meio desse processo, uma maior parceria entre o poder local e as empresas que ali se instalavam. Ou seja, é curioso perceber que uma parte significativa da resposta que a China encontrou ao seu problema de investimento em infraestrutura, hoje, modernamente, nos países ocidentais, receberia o nome de parceria público-privada. Terceira característica dessa China 1.0, desse template da China 1.0. A China administrou, vamos aqui reconhecer, artificialmente, para seu benefício e, sobretudo, com o objetivo de geração de grandes superávites comerciais, a administração de alguns preços da economia, particularmente a remuneração da força de trabalho e o câmbio, de modo a adotar as exportações chinesas de competitividade adicional. Mesmo nesses últimos 5 anos, deixa eu atualizar, mesmo nesses últimos 6 anos, de 2013 para cá, quando a massa salarial na China cresce percentualmente em comparação ao PIB mais do que nos Estados Unidos, ainda assim, se você comparar de 1978 até hoje, a curva ascendente do Produto Interno Bruto na China e a curva ascendente dos salários na China como percentual da sua economia, vocês perceberão que a primeira curva se desloca de maneira mais vertiginosa do que a segunda. E, claro, quarta característica dessa China que está, digamos assim, fechando as suas cortinas, é essa China que praticou uma diplomacia comercial muito vibrante, muito agressiva, de muita presença física no exterior, ou seja, para além da competitividade dos seus manufaturados em si, esse gosto por vender, esse gosto por fazer negócios, esse gosto por promover comercialmente o país. Né? Isso, grosso modo, é o que nós poderíamos chamar de China 1.0. Essa é uma China que vigorou, se a gente quiser estabelecer 2 marcos temporais, do seu momento genético, em 1978, quando o Deng Xiaoping vai dizer que não interessa, desde que ele apanhe o rato, até mais ou menos aquele período entre 2012 e 2013, quando fica claro que Xi Jinping está no processo de ascensão ao posto mais importante do poder em Pequim. De 2013 para cá, essa China praticamente não existe mais. E no caso do Brasil, né, essa nossa mudança, essa nossa atualização do software é um pouco mais lenta. E ela ganha tração
realmente, nesses últimos 8 meses. Nós estamos deixando, por um lado, um Brasil muito ensimesmado, um Brasil que tem uma pequena parcela do seu produto interno bruto relacionado à soma de exportações e importações, a um país que tem no Estado uma figura hipertrofiada, deixando para trás um Estado que, na mentalidade dos formadores de políticas públicas, é o grande responsável pela condução do crescimento econômico, pela condução do investimento em infraestrutura. Nós estamos indo para um outro tipo de país. Esse país que nós estamos construindo agora, esse país que vai tentar resolver a fuga da sua armadilha do passado representada pela reforma da Previdência Social, é um país que vai buscar a fuga da armadilha da complexidade burocrática e do peso que os impostos representam, ou seja, a reforma tributária. É um país que vai miniaturizar a influência negativa, sobretudo em termos de produtividade, que um Estado grande representa, mediante privatizações e concessões. Ele é um Estado que cria um arcabouço jurídico pró-mercado, pró-empreendedor, e que está muito bem exemplificado na medida provisória da liberdade econômica, e é um Estado que menor, quer ser mais rápido e quer ser mais ágil e consegue negociar acordos comerciais com os mercados mais dinâmicos do mundo. Nesses 9 meses, nós conseguimos o acordo Mercosul-União Europeia. O acordo Mercosul-União Europeia, meus amigos, é o maior acordo comercial da história da economia mundial, seja pelo critério de abrangência geográfica, seja pelo critério de número de países participantes. Fizemos agora um acordo importante com o EFTA. Vejam que bonito que fica em inglês. After the EU, EFTA. Né? Que no seu conjunto, Noruega, mais Suíça, mais Liechtenstein, mais Islândia, é 1,1 trilhão de dólares, que é uma economia maior que a do México, ou maior do que a da Indonésia, é uma economia quase do tamanho da Austrália. É um belíssimo acordo, mesmo porque, para além dos aspectos comerciais, vocês sabem que a relação privilegiada mediante acordos de comércio e investimento com esses polos representam acesso privilegiado a grandes centros irradiadores de liquidez, grandes centros irradiadores de boas práticas, grandes centros de irradiadores para a atração de investimentos estrangeiros diretos. Duas coisas muito importantes que eu não sei que vocês perceberam também. Na sexta-feira passada, assinamos esse acordo, a meu ver, histórico, que vai conduzir, sem nenhuma condicionalidade, a Argentina e Brasil ao livre comércio no setor automotivo. A gente resolve com isso também um problema enorme, porque o Mercosul, por vezes, é mais furado do que um pedaço de queijo. A gente coloca no bom caminho esse setor que representa praticamente 40% do comércio na América do Sul, num cronograma gradual e que permite também às empresas crescentemente irem adaptando as suas capacidades de competir, mesmo porque vem aí um grande desafio para esse setor em 15 anos, que é o acordo Mercosul-União Europeia. E além desses outros tabuleiros em que, tenho certeza, todos aqui estão familiarizados em que rolam negociações, Mercosul-Coreia do Sul, Mercosul-Canadá, Singapura, nesta semana nós iniciamos negociações formais com o México. O México sempre muito refratário, o México com o qual a gente tinha uma relação mais resolvida no setor automobilístico. A nossa decisão de entrar plenamente naquilo que previa o acordo, que é livre comércio em veículos, nos deu uma vantagem do ponto de vista da geração de índice de conteúdo regional, o que a economia mexicana, por ser mais globalizada, não tem condição de cumprir. E, portanto, nos forçou os mexicanos a virem à mesa de negociação para um acordo que será abrangente e, portanto, compreenderá também os nossos objetivos ofensivos no campo das commodities agrícolas, dos alimentos e das commodities minerais. Ou seja, é um Brasil também que está deixando de ser o que era, deixando de ser aquele modelo de país muito marcado pela industrialização por substituição de importações, por uma baixa participação do Brasil no comércio internacional, para ser um país mais vinculado, mais interdependente. Então, vejam, as oportunidades que surgiram quando os modos dominantes eram China 1.0, Brasil 1.0, eram de uma natureza.
houve uma atualização dos dois softwares. Então, agora, a grande questão, Roberto, é perguntar, surgem novas oportunidades com essa atualização dos modos operacionais de cada um dos países? Então, vamos fazer um breve exame sobre isso. O que muda do ponto de vista chinês? Bom, essa China 1.0 era, sobretudo, um gigante comercial. Um gigante comercial. Mas o seu gigantismo comercial acabava trazendo uma característica algo disforme para o perfil da China como ator econômico no mundo. Porque nós estamos falando de uma China que, em 2009, conseguiu ultrapassar a Alemanha na condição de maior exportadora do mundo. E, em 2012, ultrapassar os Estados Unidos como maior nação comerciante do mundo, aquele país que no estoque exporta e importa mais do que qualquer outro. Mas a China ainda era um ator muito tímido do ponto de vista do investimento em terceiros países, do ponto de vista da sua atuação na concessão de empréstimos governo a governo e mesmo na projeção espacial do seu parque manufatureiro. Ora, todas essas características que eu acabei de mencionar, que deslocavam, né, o tamanho proporcional da China do comércio para os outros perfis econômicos, está sendo equilibrado. A China continua como um gigante comercial, mas ela é, cada vez mais, um polo irradiador de enorme dimensão, seja na concessão de uma modalidade que desapareceu do panorama das finanças internacionais, que é o empréstimo governo a governo, seja do ponto de vista da China como investidora estrangeira direta por meio de suas empresas no exterior, ou mesmo do papel da China na construção de uma família de instituições plurilaterais de investimento que tem no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e mesmo no New Development Bank alguns dos seus principais instrumentos. Ou seja, não é mais só comércio. Também do ponto de vista das finanças internacionais, a China tem uma hipertrofia inquestionável. Essa China 2.0 é também um gigante da tecnologia. Eu tenho certeza que vocês já falaram isso hoje aqui, mas hoje a China investe mais em energia eólica do que todos os outros países do mundo juntos. Investe mais em energia fotovoltaica do que todos os outros países do mundo juntos. E na China há mais quilômetros em operação de linhas ferroviárias para transporte de carga e de passageiros de alta velocidade, ou seja, composições que trafegam a mais de 150 km por hora, do que todos os outros países juntos. Um dos grandes debates, quando vem se falar da rivalidade Estados Unidos e China hoje, é sobre o modelo de 5G, ou sobre o fato de que a China está prestes, dependendo da contabilidade, a ultrapassar os Estados Unidos na condição de país que mais deposita patente na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Agora, tem uma quarta característica que eu acho, enfim, nós todos precisamos prestar atenção a ela, que é basicamente o seguinte, um pouco a imagem daquilo que o Japão fez nos anos 70 e nos anos 80, mas numa escala e num volume bastante superior, a China está fazendo com os outros o que os outros fizeram com a China. Da mesma maneira que nos anos 70 e nos anos 80, a arbitragem dos custos de produção no Japão levou a um deslocamento do investimento industrial para países como a Coreia do Sul, como Hong Kong e como a Tailândia, dando luz, por exemplo, aos chamados tigres asiáticos, hoje um fenômeno semelhante, mais uma vez, em forma, mas muito superior em escala e em volume, está acontecendo. Há uma espécie de diáspora corporativa, sobretudo em setores de menor valor agregado, do território chinês para sua vizinhança econômica. Parques industriais se deslocando da China para o Vietnã, para o Paquistão, para Myanmar e para a Índia. E um dos efeitos colaterais mais significativos dessa dinâmica é o fato de que a Índia hoje já cresce percentualmente mais do que a China pelo 4º ano consecutivo. Então, veja, essa característica da metamorfose da China 1.0 para a China 2.0 vai gerar ainda, para economias como o Brasil, grandes oportunidades que apareceram, por exemplo, naquela fase 1.0, 1.0.
eu digo aqui, sobretudo, da exportação de bens agrícolas, de commodities alimentares e de commodities minerais. Porque se há uma característica inquestionável desses processos de elevado crescimento econômico em tão curto período de tempo, a partir de rendas per capita tão baixas, de um PIB per capita tão baixo, é que a renda incremental vai, sobretudo, para o consumo de calorias, para a ingestão de calorias, as pessoas enchem a pança e para o investimento em infraestrutura residencial, urbana e empresarial. Uma das mensagens que eu queria deixar aqui é a seguinte: muitos de nós nos acostumamos com a narrativa, por exemplo, durante esse período de 2005 até 2012, 2013, que houve um boom de commodities no mundo, o tal dos tailwinds, para países de característica econômica semelhante à de Brasil e Argentina, esse boom de commodities já acabou, e, portanto, nós todos estamos destinados a um longo período no purgatório, porque essa é a nossa única interlocução com a economia global. Ora, o aumento, não apenas a metamorfose da economia chinesa, mas o que ela representa para o seu entorno geográfico, faz com que, como os economistas diriam, hoje a gente possa localizar um claro deslocamento da curva global de demanda por bens agrícolas e minerais. Essa é uma oportunidade, meus amigos, que a China 2.0 e a Eurásia e o Sudeste Asiático ampliado, esse epicentro do mundo, oferecerá novamente a países que têm características como o Brasil, como a Argentina. É uma chance, mais uma vez, como a Argentina já viveu muito isso no final do século XIX, dos nossos países se converter numa espécie de Arábia Saudita da provisão de alimentos no mundo. Agora, apenas tirar vantagem disso é apenas aproveitar uma oportunidade inercial. Você não precisa fazer muito de esforço. Chegou uma grande curva de demanda lá para fora, você responde em termos, você modula a sua produção interna, é isso daí. Agora, não é só isso, porque se nós apenas tirarmos vantagem dessa nova configuração da China e do seu entorno geográfico, nós vamos perder as oportunidades também de explorar atividades da China como grande investidora no exterior, como grande fornecedora de capital para projetos de interconexão logística e mesmo de sermos um arquiteto, um co-arquiteto, né, desse novo edifício do sistema multilateral que está se formando também a partir de um epicentro chinês. E para isso, Roberto, deixa eu ver se essa palavra está aqui. Não, ela não está. Nós vamos ter, Brasil, ter de tratar a China realmente como uma parceira, o que ela não é até agora. Para o português da padaria, alguém que vai lá comprar o pão todo dia não é um parceiro. Ele é um freguês. Ele é um cliente. O que China e Brasil têm sido até agora são fregueses. A China é uma grande freguesa do Brasil, e o Brasil é um grande freguês da China. Agora, para você ser um parceiro, você vai ter que expandir esse relacionamento que hoje é muito caudaloso, muito volumoso, sobretudo no setor comercial, para essas novas facetas que se tornam possíveis graças, mais uma vez, à transformação dessa nova China. E, para isso, nós vamos ter de ter, e aqui eu faço minhas as palavras do embaixador Castro Neves, algo que nós nunca tivemos para a China. Nós vamos ter de ter uma estratégia. O Brasil não tem uma estratégia. Aliás, é muito curioso que em vários fóruns se repete a exaustão que os países latino-americanos e a China constituem exemplos de uma parceria estratégica. Mas, na realidade, quem realmente tem uma estratégia, que eu não sei, da última vez que eu vi, significa você produzir uma espécie de plano para enfrentar algo que, na sua natureza, pode ser muito conflituosa, de modo a obter um resultado positivo, é a China. Não há uma pedra em Pequim que não saiba quais são os grandes objetivos chineses vis-à-vis a América Latina e, particularmente, o Brasil. A meu ver, muitos desses objetivos dizem respeito ainda às características do Brasil 1.0. Então, a meu ver, o único ator que realmente pode quebrar essa inércia, aproveitando aquilo que ela tem de bom, mas acrescentando novas características,
a essa possibilidade de melhoria das relações bilaterais, do nível de freguesia para o nível de parceria, é o Brasil. Tá certo? E se a gente quiser construir, basicamente, essa estratégia, são 4 os elementos que a gente vai ter que levar em consideração. É basicamente responder, a gente precisa responder um conjunto de 4 perguntas. A primeira delas é a seguinte: apesar de todo o comércio de commodities, todo o comércio eletrônico, todos os meios virtuais, como o Brasil, governamental e empresarialmente, aumentará a sua presença física na China? O Brasil precisa ser mais visível e vistoso na China. O Brasil precisa ser an item for conversation, ele precisa aparecer. E nós aparecemos muito pouco. A nossa presença ainda é extraordinariamente tímida quando levamos em consideração a relação oportunidades e potencial. Segunda característica é em que medida o Brasil vai conseguir fazer algumas opções estratégicas, sobretudo no quesito alta tecnologia, que não lhe impeça um relacionamento privilegiado também com outros atores de extraordinária importância, entre eles, com os Estados Unidos. Porque é uma pena que seja assim, crescentemente, pelo jeito que eu estou vendo as coisas no mundo, uma espécie de dualidade, uma rivalidade crescente, em que, por vezes, os países têm de fazer uma opção. Nós precisamos construir os argumentos e as políticas públicas para que a gente possa tirar proveito do melhor que os dois mundos oferecem. Terceira característica: como é que nós vamos conseguir reter o que a gente entenda deva ser a nossa soberania e, por outro lado, também permitir o ingresso de investimento chinês, que representa maravilhosamente esse casamento entre a deficiência que o nosso país e a nossa região têm e as potencialidades chinesas. E, em quarto lugar, me parece, até, enfim, fazendo uma leitura dos interesses chineses, conversando com os chineses, que muitos dos projetos, sobretudo no campo da infraestrutura, em que os chineses estão dispostos a investir, não são de natureza nacional, mas são de natureza regional ou transnacional. É o caso, por exemplo, dessas conexões logísticas entre o Atlântico e o Pacífico, ferrovias para o escoamento de soja ou de outros produtos da região do centro da América do Sul para um dos oceanos. Tudo isso precisará de um tipo de concertação, de coordenação com os nossos vizinhos, que nós jamais realmente fizemos. Se a gente perceber que o nome do jogo já mudou, as oportunidades agora estão no mundo da China 2.0 e do Brasil 2.0. E implementar uma estratégia para isso, essa, sem dúvida alguma, vai ser uma das grandes alavancas, se não a principal alavanca, para o desenvolvimento brasileiro dos próximos 25 anos. Muito obrigado.